Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. O perigo mora ao lado. As drogas mais consumidas por adolescentes estão no bar da esquina. Um aposentado de pijama desarma o assaltante que o mantinha como refém. O retrato da decadência. Um dos melhores hospitais públicos do país sofre com o abandono. 60 milhões de reais viram pó. Uma quadrilha some com processos contra devedores de impostos. A poluição do planeta põe o Brasil contra os Estados Unidos. O computador avança. Na saúde e na doença. A informática vira remédio contra fobias de todos os tipos. E a internet vira droga que vicia milhões no mundo todo. Você vai ver agora. No Jornal Nacional. Um homem de 78 anos passa de refém a herói em menos de 2 horas. Assaltantes invadiram a casa dele hoje cedo em Belo Horizonte. O desespero da mãe acorda a vizinhança na zona sul de Belo Horizonte. Ela tenta convencer o filho a se entregar. Desde as 7 da manhã, 2 ladrões fazem um casal e os 2 filhos como reféns. A resposta vem a bala. Um refém escapa. Eles disseram que se não sair vivo, todo mundo morre. Na tentativa de fuga, os assaltantes deixam a casa. Na mira do revólver, pai e filho, ainda de pijamas. Apesar de todo o cerco policial, a surpresa. É seu Alberto, de 78 anos, quem desarma um dos ladrões. Os 2 assaltantes foram presos. Tive situações 1000 vezes piores que essa, entendeu? 1000 vezes pior que essa, que pra mim foi pagar pequeno. O que os ladrões não esperavam era terem entrado na casa de um herói de guerra, merecedor de medalhas pela coragem em combate na Segunda Guerra Mundial. Meus filhos quase desmaiaram, ficaram tudo branco, a mulher ficou mole, eu não. O capitão reformado do Exército defendeu a família e o seu tesouro, as medalhas que os ladrões queriam levar. Seu Alberto reconhece o risco de reagir a um assalto, mas diz que contou com a experiência de ex-combatente. A minha grande arma foi o meu raciocínio, pensar como agir certo na hora certa. Aumenta o número de estudantes que já experimentaram álcool, maconha e cocaína. É o que mostra a maior pesquisa sobre o uso de drogas entre jovens brasileiros. 15 mil estudantes de escolas públicas de 1º e 2º graus foram ouvidos. Os pesquisadores estiveram em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Entre as drogas ilegais, as mais usadas são os solventes em primeiro lugar. 13,8% dos entrevistados disseram que usam. A maconha aparece em segundo. 7,6% dos alunos fumam frequentemente. Em todas as cidades pesquisadas, o uso da maconha aumentou. Porto Alegre foi a capital onde o consumo mais cresceu, de 8% para 14%. Em terceiro vem os calmantes, com 5,8%. Em quarto, as anfetaminas, com 4,4%. De 8º lugar, a cocaína pulou para quinto. 2% dos estudantes usam hoje em dia. O consumo de cocaína aumentou em 8 das 10 capitais pesquisadas. Diminuiu apenas no Rio e no Recife. Quanto ao crack, apenas 23 dos 15 mil jovens ouvidos admitiram que usam. No ranking geral, as drogas legalizadas ainda são as preferidas. 32% dos estudantes fumam. E 65% bebem frequentemente, mais de 6 vezes por mês. O estudo revela que esse hábito começa em casa, por influência dos amigos e da família. A criança vê os pais ou os parentes beberem para ficar bêbado, para ficar valente, como também uma espécie de uma cultura de valentia que é macho quem toma o álcool, né? Há pelo menos um dado bastante animador. 75% dos estudantes disseram que nunca usaram drogas na vida. Uma informação extremamente preciosa para ser usada pelos pais e pelas escolas em programas de prevenção. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de São Paulo e pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Deficiente físico tem direito a trabalho. É lei, mas poucas empresas cumprem e fica por isso mesmo. Em Brasília, os deficientes agora vão ajudar a deixar a cidade mais bonita. Foi difícil se acostumar.
Há 10 anos, o advogado Rui Bicalho teve um acidente. Hoje não enxerga nada. E o trabalho foi fundamental para a adaptação. Uma pessoa portadora deficiente não é um incapaz, ele tem capacidades próprias e pode desenvolver muito, e com isso é menos um peso para a sociedade. Uma oportunidade que 200 deficientes físicos aqui de Brasília vão ter a partir de agora. O acordo assinado pelo governo do Distrito Federal garante as vagas no serviço de limpeza urbana. Só faltou a rampa de acesso para as cadeiras de roda. Teve que ser improvisado. Nós somos capazes. Então, o que nos falta é a oportunidade. Uma oportunidade que a lei já garante. Está na Constituição. Empresas com mais de 100 trabalhadores têm que reservar de 2% a 5% de suas vagas para os deficientes. A lei só não é cumprida. O Ministério do Trabalho sabe disso, mas explica que não tem como fiscalizar e obrigar as empresas a contratar os deficientes. Mas quem cumpre a lei não reclama. Há 6 anos, essa estatal de Brasília contrata deficientes. Eles já são 60 entre os 250 funcionários, como Nilson e a Gislene, que não enxergam, mas que conseguem fazer esse trabalho, selecionar as sementes. É difícil, mas eu dou conta de fazer. E dá mesmo, Brasília tem 1000 canteiros de flores, que precisam muito das sementes que a Gislene ajuda a selecionar. Em instantes, quadrilha sumia processos em troca de dinheiro. Uma pesquisa revela o perfil de quem é viciado em internet. O que acontece quando você está com estresse? Dona Beth, não quero atender ninguém hoje. Não fiz nada hoje, gente. Eu tô tão cansada. Tô cansado. Agora veja o que acontece quando você toma VitaSai Stress. Aquele cansaço desapareceu. Tô me sentindo muito melhor. VitaSai Stress ajuda a combater o estresse e o cansaço do dia a dia. Pra aguentar esse pique tem que tomar VitaSai. VitaSai Stress, a mesma fórmula das melhores vitaminas do mundo. Acaba de chegar no Brasil a 2ª geração de TV por assinatura, Sky. Sky são até 140 canais. Eu disse 140 canais. São mais de 20.000 sessões de filmes por mês. Sky tem transmissão via satélite. Chega aonde quer que você esteja. E custa só R$ 399. Assine agora, 0800. Não falei? Então, caso encerrado. A Master Price dá de 12 vezes sem juros. Telefone sem fio com secretária eletrônica digital FT 9506, R$ 18,90 mensais. Mini System Iowa NSX S94, só R$ 69,90 mensais. Filmadora Panasonic PVD 507 com zoom de 200 vezes, R$ 104,90 mensais. E nas compras a partir de R$ 500, você ganha uma prática bolsa Master Price. Master Price, Rio Sul, Norte Shopping, Centro e Barra. Descoberta em Salvador uma quadrilha que fraudava o ICMS. O prejuízo chega a R$ 60 milhões. 25 mil contribuintes baianos devem mais de R$ 1 bilhão à Secretaria da Fazenda do Estado. Deixaram de pagar o ICMS e estavam sendo cobrados pela Procuradoria do órgão. Era aí que o golpe vinha sendo aplicado. A quadrilha retirava os processos de dentro da Procuradoria e entregava aos contribuintes devedores. Para isso, recebia altas propinas. O prejuízo do Estado com o golpe já passa de R$ 60 milhões. São mais de 100 processos desaparecidos. O último estava sendo negociado com esta empresa exportadora de sisal que fica em Conceição do Coité, interior da Bahia. A polícia descobriu e flagrou uma integrante da quadrilha aplicando o golpe. É Benita Conceição Casal, funcionária da Secretaria da Fazenda. Foi presa quando tentava receber de uma colega a pasta com o processo da dívida da empresa. O processo que iria desaparecer é de R$ 1.150.000. Quanto você ia ganhar para dar fim a esse processo? R$ 10 mil. 2 para cada intermediário, 2 para mim e 4 para a pessoa que ia tirar o processo. Quem ia pagar? O empresário. Benita confessou que já fez desaparecer mais de 10 processos da Procuradoria da Fazenda. Outras 10 pessoas já foram identificadas e já temos a qualificação. Inclusive do chefe da quadrilha, que também é funcionário da Secretaria da Fazenda. O empresário acusado de sonegar imposto está foragido. 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Festa em 4 capitais brasileiras. Em Salvador foi celebrada uma missa campal.
Em Manaus, um concerto da Orquestra Filarmônica na Catedral Metropolitana. No Recife, houve romaria à imagem da Santa. Numa vilazinha próxima a Belém, uma procissão de canoas no meio da floresta. O número de presos com o vírus HIV subiu de 10% para 20% nos últimos 9 anos no Brasil. O estudo vai ser apresentado amanhã no Rio, no Simpósio Nacional sobre AIDS em Prisões. A nova droga do milênio. É assim que psicólogos da Inglaterra estão chamando a rede mundial de computadores. Eles constataram que 40% dos estudantes e dos empresários ingleses são viciados em internet. Esse executivo gasta 8 horas por dia ligado na internet. Na hora do almoço, depois do jantar e de madrugada ele devora informação pelo computador. Perdi o controle sobre mim mesmo, diz ele, e sinto pavor só de pensar em ficar longe do computador. Ele é mais uma vítima da nova droga do milênio, a internet, a rede mundial de computadores. Os psicólogos da Universidade de Cambridge descobriram que o excesso de internet provoca, na maioria dos casos, isolamento social, estresse e uma espécie de pane no cérebro. As vítimas perdem a noção do que estão fazendo e sofrem muito na hora de tomar decisões, diz o especialista. Foi o que aconteceu com 2 gerentes desta empresa de consultoria. Viciados em internet, eles perderam produtividade no trabalho e acabaram ficando sem emprego. Os psicólogos ingleses consideram 3 horas por dia tempo mais do que suficiente para surfar na internet. Ao fim de 3 horas, o melhor a fazer é desligar o computador. Afinal, é melhor navegar um pouco todo dia do que naufragar no excesso de informação. Em instantes, metalúrgicos da Ford recusam a redução de salário. Ricos e pobres brigam por causa da poluição no planeta Terra. Vai, leva a gente na escola? Agora não dá, filho, eu não tenho tempo. Mas você pode me levar numa festinha? Não, filho, olha aqui, eu não tenho tempo. Mas vamos dar. A quebra do Banco Construção, que provocou um prejuízo de 3 bilhões de dólares há 4 anos. A Polícia Federal está fazendo contato com a polícia venezuelana e com a Interpol para tentar confirmar a identidade dele. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Quem tem Ampalho e quem tem tudo para sair feliz por aí. Vai dar R$1 bilhão da Secretaria da Fazenda do Estado. Deixaram de pagar o ICMS e estavam sendo cobrados pela Procuradoria do órgão. Era aí que o golpe vinha sendo aplicado. A quadrilha... processos de dentro... O pior mês de novembro em 4 anos para os trabalhadores da indústria do estado de São Paulo. Mais de 16 mil demissões. Pesquisa da Federação das Indústrias informou que o emprego no mês passado caiu 0,9%. É quase o dobro do percentual de outubro e o maior desde agosto do ano passado. O presidente Fernando Henrique Cardoso diz que não vai interferir nas negociações entre as montadoras e os metalúrgicos. Hoje, funcionários da Ford voltaram das férias coletivas e decidiram não aceitar qualquer negociação em torno da redução dos salários. Amanhã, a Força Sindical assina acordo inédito com a indústria de autopeças, estabelecendo a redução de 20% da jornada de trabalho e 10% do salário. Entra em operação no Brasil a primeira emissora de televisão com sistema digital. É a TV Fronteira, afiliada da Rede Globo da cidade de Presidente Prudente, a 550 quilômetros de São Paulo. O sistema permitirá que um canal seja dividido em 4 e que o espectador decida o que quer ver em casa. Por enquanto, a antena vai enviar sinal pelo sistema analógico, mas mesmo assim o telespectador vai sentir a diferença. Imagens mais claras e limpas. O impasse entre ricos e pobres ameaça o ar do nosso planeta. O Brasil lidera a oposição aos Estados Unidos, que não querem cumprir as promessas de reduzir a emissão de gases poluentes. É o que mostra de Kyoto o correspondente William Vac. Apelo de todo tipo é o que não faltou aos participantes da conferência. O protesto barulhento de ecologistas. O pinguim de gelo que derrete lento. As crianças dizendo que o futuro
é delas. Aqui na Conferência de Quioto, políticos, cientistas e diplomatas negociam o ar que a gente respira. Enquanto eles falam e não chegam a um acordo, o resultado fica assim. 1 para o dinossauro de negociações que nunca terminam. 0 para o nosso clima. O vice-presidente americano Al Gore promete que os Estados Unidos vão reduzir as emissões de gases que poluem a atmosfera, causando o efeito estufa. Mas quer que os países mais pobres e que poluem menos também se sacrifiquem. Falando em nome dos países em desenvolvimento e até da China, o Brasil deu uma dura resposta aos americanos. Os ricos até agora não cumpriram o que prometeram, discursou o chefe da delegação brasileira. Nós só vamos fazer alguma coisa quando eles também começarem a fazer. O Brasil apresentou e defende uma proposta inovadora, um fundo de desenvolvimento limpo. Quem emite mais gases poluentes do que deveria, paga uma multa ao fundo, que financia a proteção da atmosfera nos países mais pobres. A conferência tem só mais 2 dias para achar um compromisso e evitar que um possível acordo para reduzir a poluição do ar fique apenas em fumaça. Para tentar chegar a um acordo sobre a emissão de gases poluentes, o presidente americano Bill Clinton telefonou hoje para líderes de 4 países em desenvolvimento. Entre eles, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Tempo abafado e céu cheio de nuvens de chuva na maior parte do país. Amanhã, todas essas nuvens se juntam a mais uma frente fria que avança pelo litoral da região sul e chega até São Paulo. Por isso, o dia fica nublado, com chuva principalmente à tarde na faixa escura. Tempo seco e com sol o dia todo, só no extremo sul e nessa parte do nordeste. Mínima de 16 graus em Porto Alegre e 21 em São Paulo. Máxima de 28 em Brasília e 32 em São Luís. Daqui a pouco, o descaso com a saúde num hospital público que já foi modelo. Quartel-General das Finanças na Indonésia pega fogo. Brahma Light. Falaram que ela é incrível. Mas deliciosa. Boa, que você pode beber à vontade. Agora essa história. E quando bebe uma Brahma Light, tem a sensação de estar num teto de um trem em alta velocidade, daí já é demais. Eles não estão falando... Brahma Light. Deliciosamente Brahma. Incrivelmente É light. só abrir a garrafa, é 3 vezes tudo. Não, para com isso. O mais importante é a diversão. Jogar o jogo sem pensar demais nele. Fazer coisas porque você pode. A habilidade, as táticas, a determinação, você pode aprender. Mas a razão por que você começou a jogar é o que te faz brasileiro. Me faz brasileiro. E o resto do mundo querer ser um pouco como nós. E vamos conhecer agora os vencedores da noite. O carro vai para Hollywood. O Iguatemi vai dar 5 viagens a Hollywood. Parabéns, Oscar. E vai com acompanhante. E cada vencedor também leva um carro 0 quilômetro. Natal, mais uma super produção no Iguatemi. O ensino da SUAM passou no teste do Ministério da Educação e foi aprovado como centro universitário. Mais uma prova de que na SUAM todo mundo estuda, e muito. E aí, turma? Ficou bom? Perfeito, professor. SUAM, Centro Universitário Augusto Mota. Um ensino ainda mais superior. O ministro das Comunicações, Sérgio Mota, apresenta melhora no quadro de inflamação dos alvéolos e a respiração começa a se normalizar. Segundo o boletim médico, em vez de 5 litros de oxigênio por minuto, agora ele recebe meio litro. A luta para tratar e salvar a vida de criança, velho, trabalhador. O desespero não é só de quem precisa de socorro, mas também dos médicos que denunciam um abandono num hospital público que já foi uma referência no Rio. Perdeu meu filho, Luiz Helena. Ele tá mole, Luiz
Rosilene, ele tá caído. Aqui tem uma criança super grave que precisa de UTI. A gente não consegue transferir ela para UTI para lugar nenhum. Desespero fora e dentro do hospital do Andaraí, o único federal de emergência do Rio. Carla Ferreira está há 3 horas esperando socorro para o filho de 4 meses, que está com desidratação. Se caso ele morrer? A pediatra não tem opção. Tem que escolher entre os casos mais graves quem vai ser atendido. Nós somos as 2 únicas médicas para o hospital inteiro. E aqui na emergência geral do hospital a história se repete. Quem consegue atendimento tem que aguardar internação em macas nos corredores. Todos os leitos estão lotados. Este homem passando mal não conseguiu vaga na enfermaria e tem que esperar atendimento sentado no chão. Este outro foi atingido no braço por uma bala perdida. São quase 3 horas esperando que alguém cuide do ferimento. O diretor do hospital diz que o Ministério da Saúde vai liberar R$5.400.000 dentro de 48 horas. Já chegamos no limite, né? Daqui para frente, só o Papai do Céu vai ajudar a gente. E uma comissão médica está investigando a morte de 6 bebês no fim de semana no Rio. Eles estavam internados na maternidade Carmela Dutra. O laudo sobre a causa da morte dos recém-nascidos sai na quarta-feira. Incêndio no Banco Central da Indonésia mata 15 pessoas. O fogo começou no alto do prédio de 26 andares na capital, Jacarta, e se espalhou rapidamente. Há suspeita de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio. 9.000 moradores da cidade francesa de Digny são retirados das casas. A cidade ficou vazia para que peritos desativassem uma bomba da Segunda Guerra Mundial. O governo da Tailândia adota uma atitude drástica para cumprir as metas do FMI. Fechou 56 das 90 instituições financeiras do país. Elas deviam, no total, 5 bilhões e 400 milhões de dólares. E na Suíça, a fusão dos 2 maiores bancos do país cria a maior administradora de fundos de investimento do mundo. O agora batizado United Bank of Switzerland vai administrar investimentos de quase $1 trilhão. O atacante Viola, do Palmeiras, começa a semana da decisão do Campeonato Brasileiro com uma novidade. Viola chegou ao treino do Palmeiras de helicóptero. O jogador ficou retido num engarrafamento e explicou ao técnico Luiz Felipe que de carro chegaria muito mais atrasado. O preço da aventura, R$300. Veja a seguir um diagnóstico do Brasil no relatório da Organização dos Estados Americanos. A informática entra em ação para acabar com o medo das pessoas. O engenheiro Edson Brito vai demonstrar para nós o que os especialistas chamam de efeito UF, o mesmo princípio físico de um dos mais emocionantes brinquedos do Parque Terra Encantada. Cabum, uma queda livre de 64 metros a 100 km por hora. Uma das 30 atrações do mais moderno parque temático da América Latina. Terra Encantada, 15 de janeiro. Chegou o Quat, o mais novo refrigerante do Brasil. O Guaraná, com Guaraná da Amazônia. Experimente o Quat, beba outros ares. Os sonhos só se realizam quando a gente acredita. Por isso o Top Shopping dá um show de Natal para você. No clima, nos presentes e nos carros 0 km que você pode ganhar. Natal Top Shopping, no coração de Nova Iguaçu. Só na Amil você já tem acesso ao melhor em planos de saúde. Ligue! Ligue a Amil 508 1000.
Organização dos Estados Americanos, OEA, faz um retrato do Brasil. O relatório vai ser divulgado amanhã. O Brasil, visto pela Comissão de Direitos Humanos da OEA, é racista. Os salários dos brancos são 2,5 vezes maiores que os dos negros. É um país com desigualdades profundas. No campo, quase metade das terras pertencem a apenas 1% da população. A miséria cria áreas onde o poder público não manda. No campo, são os pistoleiros pagos pelos donos das terras. Na cidade, as favelas são controladas por traficantes. E a polícia é violenta. A PM do Rio tem destaque por premiar policiais que matam supostos criminosos. E os gastos do governo em educação, saúde e previdência favorecem mais aos ricos que aos pobres. No relatório, a comissão reconhece que o governo brasileiro está trabalhando para corrigir as distorções, mas afirma que o que está sendo feito ainda é pouco e dá um exemplo. Com a distribuição de apenas 1% do produto interno bruto, seria possível acabar com a miséria no Brasil. Em Brasília, o porta-voz da presidência disse que a comissão veio ao Brasil em 95 a convite do governo brasileiro e acrescentou que o relatório apresenta problemas, mas destaca o esforço do governo no combate às desigualdades sociais. A mesma tecnologia dos joguinhos para computador está ajudando a curar fobias e acabar com traumas. Cientistas da Universidade da Califórnia dizem que com apenas uma sessão de realidade virtual, 90% dos pacientes começam a perder o medo. Um mundo de fobias, multidão, animais, lugar fechado, escuro, avião, altura. A lista das fobias é extensa, mas para essas pessoas a moderna tecnologia já oferece um tratamento promissor. Um aparelho que até agora era apenas um brinquedo. A visão do futuro. As imagens em terceira dimensão projetadas por computador que proporcionam uma simulação do real. Os cientistas americanos descobriram que o mesmo capacete de realidade virtual dos jogos eletrônicos pode ser usado para tratar as fobias humanas. Ao reproduzir artificialmente o medo de cada um, os médicos podem gradativamente restabelecer o autocontrole do paciente. Esta mulher sofre de acrofobia, o medo de altura. No começo, a imagem no computador provoca desespero. Ao mesmo tempo, a paciente sabe que está em um ambiente seguro. Após algumas sessões, o resultado é visível. Antes não conseguia nem olhar lá para baixo, diz a paciente. A previsão dos cientistas é a de que esse tipo de terapia se tornará comum daqui a 3 anos. A ilusão controlada se tornará então o melhor método para se enfrentar à realidade. Uma boa noite para você. Boa noite. Assista agora ao programa gratuito do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em cumprimento à Lei nº 9.096. E dentro de 2 minutos, capítulo inédito de Por Amor. PSTU. Enquanto as bolsas subiam, seu salário não subiu. Agora, querem fazer você pagar a conta. O pacote do governo